Neste minicurso, nós vamos falar a respeito de habilidades e competências profissionais. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Yara de Oliveira Rodrigues, sou administradora por formação, professora, coach e atualmente eu sou mestranda do programa de mestrado em produção e gestão agroindustrial da Universidade Anhanguera Uniderp. Meus trabalhos são conduzidos sob a orientação do professor doutor José Francisco dos Reis Neto, em que nós estamos estudando justamente as habilidades e competências profissionais. Muito se fala nos dias atuais, com toda a tecnologia da informação, a velocidade das informações, dessas competências técnicas, de nós nos adaptarmos e sabermos utilizar esses recursos tecnológicos. Mas não menos importante são as habilidades sociais, conhecidas como as soft skills, né? Então, nós temos as hard skills, que são as habilidades técnicas, e as soft skills, que são as habilidades sociais. E é um pouquinho dessas habilidades que eu quero falar hoje com todos vocês, porque quando nós estamos na graduação, seja nos cursos de medicina, agronomia, veterinária, fisioterapia, enfim, todos os cursos de graduação, nós nos atentamos muito a essas competências técnicas. Porém, o mercado exige que nós também devemos possuir essas habilidades sociais, as soft skills, que ela está no ambiente ali que vai nos auxiliar a como nós vamos trabalhar com as pessoas, quais as habilidades nós precisamos desenvolver. E é a respeito delas que nós vamos falar a partir de agora. Antes, deixa eu dar o crédito aqui. Essas discussões que nós vamos fazer por esses minutos, elas estão baseadas num relatório do Fórum Econômico Mundial. É um relatório de 2016, denominado O Futuro do Trabalho. E a partir daí já existe uma série de publicações falando a respeito disso, das habilidades e competências. Eu deixo aí para vocês o link, é um documento de algumas centenas de páginas, ele está todo em inglês, você pode baixar a versão, fazer a tradução. Recomendo que faça a leitura detalhada, porque se nós fôssemos esmiuçar aqui todos os tópicos, nós levaríamos bastante tempo, mas o que eu quero é te instigar a buscar essa informação para que te ajude a melhoria na sua capacitação enquanto profissional. Então, a respeito dessas habilidades, nesse mundo globalizado e com várias mudanças que acontecem todos os dias, uma das habilidades desse profissional é a capacidade de resolução de problemas complexos, ou seja, a capacidade de percepção e criação de estratégias efetivas para resolver situações novas e não definidas em cenários complexos do mundo real. Ou seja, não existe essa organização ou esse trabalho ou atividade que você vai desenvolver em que tudo é engessadinho, vamos dizer assim, não é verdade? Então, precisa existir essa habilidade de flexibilização, de repente, você está desenvolvendo uma atividade, aconteceu um problema, então é de se concentrar ali, se fazer presente e resolver da melhor forma possível. Uma outra habilidade é a do pensamento crítico. A premissa do pensamento crítico é duvidar se tudo aquilo que se lê ou se ouve e aproximar-se dos dados objetivos com maior precisão. Ou seja, nunca confie em apenas uma fonte de informação ou confiar no que alguém está te dizendo, a não ser que essa pessoa seja uma extrema autoridade no assunto, mas sempre procurar ver, existe uma outra possibilidade, existe um outro caminho, existe uma forma diferente de que eu possa resolver aquele problema complexo que eu tenho lá atrás. Então, estar sempre aberto. As habilidades sociais, elas estão muito relacionadas a isso, a essa capacidade de mudança, a velocidade, de se adaptar à situação. E o pensamento crítico é isso, é você fazer questionamentos o tempo todo. E aí vem a criatividade, né? Sair da caixa, quebrar padrões.
Por quê? Porque nós vamos ter esses problemas complexos, vamos ter uma infinidade de situações em que vai exigir a nossa criatividade. E aí você pode falar assim, Yara, mas eu não sou uma pessoa criativa. Vou te dar um exemplo para você desenvolver a sua criatividade. Muitas vezes nós temos o hábito de fazer sempre o mesmo caminho, não é verdade? A gente pega o carro e vai para o trabalho e nós sabemos qual é o semáforo, como que é o fluxo de trânsito naquele semáforo, nós sabemos se a rua, se a avenida é boa, se ela é ruim, se tem buracos, e o seu cérebro ele já está acostumado ali com isso. Funciona como um reloginho. Experimente num outro dia fazer um caminho diferente. Você vai encontrar várias outras situações que não estavam ali já padronizadas no seu cérebro. Isso é quebrar padrões, é você fazer algo diferente. Eu vou dar um exemplo meu. Esses dias eu precisava desenvolver minha criatividade, vinha num momento complicado. E aí, o que eu fiz para aliviar o meu cérebro? Eu fui ver algumas coisas que não tinham nada a ver com as minhas linhas de estudo. Tem gente que gosta de ver filme de terror, tem gente que gosta de ver comédia. Eu vou dar meu exemplo, né? Eu fui ver receitas, eu amo cozinhar, então, assim, fiquei vendo várias receitas, acompanhando. E aí, assim que eu passei por esse período, a criatividade voltou, a resolução de problemas. Então, é isso, é você procurar fazer algo que não está na sua rotina, você vai fazer o seu cérebro trabalhar mais, porque essa máquina aqui, ela é a mais potente de todas. Né? Por mais que. E aí é justamente esse o foco, né? Desenvolver as soft skills, é fazer com que essa nossa máquina aqui ela seja mais poderosa do que a tecnologia. E aí nós trabalhamos em equipes. Independentemente da sua formação, você vai precisar trabalhar em equipes, você vai precisar liderar uma equipe. Então, como que um bom líder, né, ele deve se portar? É claro que essa não é uma receita pronta, são alguns tópicos aqui para te ajudar a trazer um pouco mais de clareza do papel de liderança, né? Então, qual seria esse papel do líder? De identificar as necessidades da equipe, né? Liderar e fazer a gestão de pessoas, saber quais são as reais necessidades do seu time, porque o bom líder é aquele que ele dá todo o suporte, ele dá toda a estrutura que a sua equipe precisa para trabalhar. Imagina só alguém te solicitar vamos pensar aqui em arquitetura, pede para você fazer uma planta, mas você não tem o software adequado. Se você está na veterinária, por exemplo, você precisa fazer um estudo em laboratório, mas você não tem um reagente que seja compatível. Se você está lá na agronomia, mas aí você não tem os materiais. Entende isso? A liderança é proporcionar a estrutura que se faz necessário para a equipe, e a partir daí, identificar o que motiva aquelas pessoas, porque nós sabemos que motivação é tudo aquilo que leva o motor a entrar em ação. Então, eu preciso saber como que a minha equipe entra em ação, o que faz com que ela produza mais, produza melhor. E eu vou saber isso conhecendo, conversando, identificando as necessidades dessa equipe, porque muitas vezes eu posso estar ofertando algo que não é a real necessidade. Então, saiba identificar as necessidades, motive, mas também desenvolva essa equipe, proporcione treinamentos, proporcione atualização. Então, esse é o papel do líder, essa é uma habilidade, identificar, motivar e desenvolver. Aprenda a trabalhar em equipe. Se não souber, peça ajuda. Imagina só, nós somos vulneráveis, nós não somos obrigados a saber tudo o tempo todo, mas sim somos obrigados a pedir ajuda, a informar as pessoas. Se alguém te solicita uma tarefa e você não tem a habilidade para fazer, seja humilde de chegar para a pessoa e falar: olha, eu preciso de ajuda. Como que eu posso fazer da melhor forma isso? Então, aprenda a trabalhar em equipe e não tenha o medo de dizer eu não sei, porque todos nós sabemos alguma coisa e podemos contribuir de alguma forma. Então, não se prenda, não fique com vergonha, não se acanhe. É melhor informar que não
não sabe e pedir ajuda, ao invés de entregar um trabalho de má qualidade, um trabalho sem acabamento, um trabalho que não atenda às expectativas da equipe e que não vai trazer o resultado esperado ao final. Julgamento e tomada de decisão, capacidade de saber tomar decisões certas em ambientes complexos. Ou seja, com todas essas mudanças, com todas essas coisas, é você precisar tomar uma decisão num momento de realmente de muita adrenalina ali, vamos dizer assim, né? Então você precisa ter muito claro. E é como que a gente desenvolve essa habilidade de julgamento, de tomar decisões? Conhecendo o ambiente em que nós estamos inseridos, conhecendo os nossos parceiros, conhecendo as pessoas que estão trabalhando conosco, sabendo aquilo que as pessoas são capazes de realizar. Então, é importante que você também desenvolva essa habilidade. E orientação a serviço, ajudar, servir. Se você já está com a sua tarefa pronta e você está vendo um colega em dificuldade, vai lá, veja o que você pode fazer, de que forma você pode contribuir, para que esse colega também entregue a atividade dele. Então, é estar sempre disposto a servir, a contribuir, porque todas as vezes que nós contribuímos com alguém, nós estamos contribuindo conosco mesmo, porque pode ser um novo aprendizado, um novo network, então esteja orientado aos serviços. Diante de tudo isso, nós precisamos ter a habilidade de negociar. Vocês estão acompanhando aí todos esses passos, essas habilidades. E como fica essa habilidade de negociar? E quando nós falamos em negociar, muita gente pensa diretamente em vendas, mas nós negociamos o tempo todo. Lembra lá, desde criancinha, quando bebês, nós já negociávamos com a nossa mãe, porque a gente chorava quando queria algo. E a nossa vida é uma eterna negociação. Independente de ter ali um valor monetário, um produto ou um serviço, mas existem ações, existem trocas em que vai ser necessária a negociação. Ela tem como objetivo a relação ganha-ganha, o que nem sempre acontece. Então, quando você precisar fazer uma negociação, pontos importantes aqui da negociação é você conhecer muito bem a outra parte. Quais são os desejos? Qual é o principal problema que essa outra parte precisa resolver? Como eu posso contribuir da melhor forma? E se existir ali outras pessoas, outros concorrentes seus, se for um processo de negociação de venda efetivamente, é saber como funciona também os seus concorrentes, saber de preço, de prazo, de qualidade, para que você tenha argumentos no processo de quebra de objeções. Então, pense dessa forma quando você for negociar, de que as duas partes precisam estar satisfeitas. Existem alguns negócios em que você vai perder e outros você vai ganhar, mas tenha certeza de que você está preparado para negociar, conhecendo esse ambiente. E aí vem aqui a flexibilidade cognitiva, é a capacidade do cérebro em se adaptar a novas situações, acontecimentos inesperados. Então, imagina só, você tem já a sua programação, você tem uma rotina toda elaborada e, de repente, acontece alguma situação inesperada no campo, quebra uma máquina, por exemplo, dentro de uma organização, uma pessoa importante falta, equipamentos quebram, a internet cai. Como você resolve essas situações? Então, a gente já vai falar um pouquinho da inteligência emocional, mas é a capacidade de você se manter em equilíbrio. De que forma você acredita que, se você entrar em desespero, você vai apresentar o melhor resultado? Não vai. Aquela situação que já estava ali num princípio de incêndio, vamos dizer assim, esse princípio de incêndio pode se tornar um grande incêndio. Então, é a capacidade de você se adaptar rapidamente, criar uma solução ali para coisas que estão fora do script. E isso é o que mais acontece no mundo em que nós vivemos. Existe a quebra do script todos os dias, a todo momento, e a gente precisa estar pronto para que o nosso cérebro faça as adaptações necessárias e ofereça a melhor solução.
E aí cheguei aqui, deixei por último aqui, falamos muito em inteligência emocional. E aí vocês sabem, tem uma frase, deixa eu ver se vou me recordar aqui corretamente, mas tem uma frase de Peter Drucker que ele diz assim, ó: contrata-se pelo currículo e demite-se pelas competências e demite-se pelo comportamento. Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Essa é uma frase de Peter Drucker. Então, prestem muita atenção nisso. De nada adianta eu ter um excelente currículo, eu ter todos os cursos, todas as especializações, se você não souber negociar com pessoas, se você não souber manter a calma em momentos de decisão, se você não souber liderar equipes, se você não puder quebrar padrões. E a inteligência emocional, ela vem para te ajudar nisso, né? É você desenvolver o seu autoconhecimento. Como que eu vou reagir no momento inesperado? Você precisa se fazer esses questionamentos e desenvolver essas habilidades. É a capacidade de você lidar com as suas próprias emoções, de desânimo, de tristeza, de raiva, de impulso, de tomada de decisão ali que talvez não fosse a melhor opção. É saber solucionar problemas e mediar conflitos. No meio de um conflito, não tente jogar lá mais uma pólvora, né? É preciso ter calma, ter capacidade de se fazer presente ali e resolver da melhor forma. É a capacidade de você se relacionar com o outro, é entender o contexto social, as regras que estão explícitas e as que estão implícitas. Não precisa ninguém chegar para você e falar: olha, você precisa ser um pouco mais educado, olha, você precisa conversar melhor com a equipe. Então, é essa capacidade. É claro que a gente tem aqui a inteligência emocional, ela tem um campo enorme que nós ficaríamos horas aqui. Mas eu quero deixar para vocês aqui como mensagem é isso, é você estar atento a essas soft skills, as habilidades sociais, porque, é claro, as competências técnicas são de de relevante importância, você precisa desenvolver, precisa ter, mas para que você efetivamente seja um bom profissional, você precisa desenvolver as suas soft skills, as suas habilidades sociais, essas habilidades e competências que faz parte do ser humano, e isso independe da máquina, independe do software, e assim você com certeza vai ter mais sucesso. E eu quero frisar mais uma vez aqui a frase de Peter Drucker: contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. E aí eu quero te convidar aqui agora, ao final desse mini curso, para você fazer uma reflexão. Diante de todas essas habilidades que nós falamos aqui, qual delas você acredita que, se você enfocar mais para desenvolver, vai contribuir para o desenvolvimento de todas as demais? Escolha uma delas para você desenvolver e você, a partir daí, as outras vão vindo como consequência. Pensou? Escolheu aí qual delas você vai procurar desenvolver mais? Ok. Então, agora eu quero que você anote aí no papel qual é a ação que você vai começar a colocar em prática a partir de agora para desenvolver essa habilidade? O que você vai fazer? Você vai ler mais, vai pesquisar mais, vai procurar entender mais o outro. Qual a ação? O que você vai fazer na prática para que você realmente aproveite o conteúdo que foi te entregue aqui? Para que você possa melhorar o seu desenvolvimento profissional. E agora eu quero que você anote aí uma ação prática. Você terminou de ver o mini curso aqui, o que você vai, a hora que encerrar aqui, o que você vai fazer para colocar isso em prática, para você não esquecer que tem que fazer essa atividade? Como você vai incluir isso na sua rotina? Eu quero deixar esses questionamentos aqui para te ajudar a desenvolver essas habilidades, a você ser um profissional de excelência no mundo em que nós vivemos, diante da tecnologia, mas nós precisamos combinar as hard skills e soft skills para sermos profissionais diferenciados no mercado de trabalho, em que as mudanças acontecem a cada minuto ou a cada segundo.
Deixo aqui os meus contatos, meu e-mail, ADM, _Yara, @hotmail, meu Instagram, no meu WhatsApp, no Facebook e no LinkedIn, vocês me encontram como Yara de Oliveira Rodrigues. Se eu puder contribuir de alguma forma, vou ficar imensamente satisfeita em receber o seu contato, em receber a sua mensagem. Espero ter contribuído. Quero deixar aqui também um agradecimento especial ao meu orientador, professor Dr. José Francisco dos Reis Neto, também a coordenação do programa de mestrado em produção e gestão agroindustrial, por poder proporcionar esse momento aqui com vocês. Um forte abraço, sucesso a todos!